Então, a palavra é com o Dr. Franklin. Ele é sócio do clube e combinamos que ele mesmo fará a própria apresentação. Não, boa noite. Eu pedi para fazer a apresentação porque é um momento para mim especial. Eu vou explicar um pouco. Porque meu pai, José Dias Júnior, assim, tá? Ele foi vitalício desse conselho, assim, foi presidente da Sebrae, né? Assim, fez eu me filiar ao clube, né? Assim, antes de eu me formar. Então, não sei se eu estou dos mais novos aqui, mas eu sou sócio desde 72, e ele foi também superintendente geral do clube, superintendente geral do clube, assim, tá? E tem histórias aqui que eu vejo meu professor Raimundo aqui, que é professor de cálculo lá da UFRJ, né? Não era só de cálculo, mas tinha outros caminhos que ele também nos orientava. E na década de 77, 78, eu encontrava com meu pai, com um saturnino. Eu estava naquela época, por razões políticas, assim, fora de circulação, assim, vivendo clandestinamente, mas eu encontrava com meu pai aqui por aqui para almoçar, e vinha o Saturnino Brito também, a gente almoçava, e ele dizia assim: olha, tem um rapaz lá, o Raimundo de Oliveira, que ele vai lá sempre me pedir sala para reunião, né? E eu digo para ele assim: eu sei para que você quer essa sala, eu tenho um filho igualzinho a você. Então, tem um pouco de alguma forma, de recuperação dessa história, assim, né? Que eu achei que era importantíssimo aqui, para mim, estar aqui falando como engenheiro, assim, nessa casa e relembrando um pouco a história do meu pai. Tá? Bem, eu sou engenheiro eletrônico, assim, né? E por conta dessa minha vida em política, eu acabei assim, enveredando pela engenharia civil, porque eu fiquei entre uma prisão e outra, montei uma empresa de engenharia civil, assim, né? Eu tinha engenheiros civis comigo, eu só fiz o sistema de cálculo de estrutura, né? Aí, por conta dessa linha da engenharia civil, eu fui fazer um mestrado em planejamento urbano regional, tá? E por conta da história política, fiz doutorado em história. Então, mas, a partir de alguns anos, 92, 93, eu montei um laboratório pela Universidade Federal Fluminense, que era um laboratório de reestruturação tecnológica e desenvolvimento local. E a partir desse laboratório eu comecei a recuperar todo um caminho também de telecomunicações, comecei a trabalhar muito com cidades digitais, fiz o projeto Piraí Digital, que foi junto com hoje vice-governador, Luiz Fernando Souza Pezão. Assim, trabalhei então muito na discussão do marco legal, tanto ajudando o Ministério nos programas de cidades digitais, como aqui também na cidade do Rio de Janeiro. E em 2010, julho de 2010, o prefeito me procurou um pouco por esses caminhos. A secretaria estava um pouco parada, tinha sido com o recurso contingenciado, ou seja, está num caminho que precisava ser repensada. Ele me convocou, eu não o conhecia, ele também não me conhecia, e disse: olha, Frank, quero que você pense um planejamento estratégico de ciência e tecnologia para a cidade do Rio de Janeiro. Assim, tá? Aí eu perguntei: quanto tempo eu tenho para essa proeza? Né? Aí, no seu melhor estilo, disse: você tem 5 dias. Né? 5 dias. Né? E marcou na quinta-feira. Eu disse: mas quinta, prefeito, é Semana Santa, feriado. Eu disse: é exatamente isso, eu quero me encontrar na Semana Santa. E, a partir, então, daí, quer dizer, em termos de 5 dias, o máximo que a equipe que eu trouxe para a prefeitura pôde fazer uma releitura do plano estratégico que a prefeitura havia trabalhado inicialmente. Quer dizer, e esse plano estratégico, ele, de algum modo, ele é chamado Rio Pós-2016, né? Assim, e ele tinha uma visão de futuro, mas que ainda trabalhava com uma visão muito ainda tradicional de social, econômico e ambiental. De alguma forma... Oi. Eu vou
propor a mesa, sentar ali, você fala aí. Não vou me sentir rejeitado. Vocês pode Tá sentar ali, né? Bem, então esse caminho do plano estratégico da Prefeitura, que trabalha o socioeconômico ambiental, nós incorporamos uma dimensão do conhecimento, E trabalhamos numa perspectiva de uma visão do Rio, quer dizer, que de algum modo o Rio já, não preciso falar de toda a rede em termos de ciência e tecnologia que hoje o Rio tem, em termos de universidades, centros de pesquisas, né? Assim, mas com base nesse parque tecnológico, científico do Rio de Janeiro, assim, o Rio tinha que pensar a sua visão estratégica como Rio capital da inovação e do conhecimento. Assim. E a partir dessa visão, um legado que trabalhasse principalmente com uma concepção de cidades inteligentes. De algum modo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela, por definição, é uma secretaria transversal. Né? Ela trabalha transversalmente, né? Não é uma secretaria fim, ela tem que trabalhar dialogando com outras secretarias. E, de algum modo, quando nós começamos a discutir o legado em termos de cidade inteligente, tinha um conjunto de conceitos que estão presentes a partir da diversidade das secretarias. Quer dizer, numa dimensão de cidades sustentáveis, a partir da própria Secretaria de Meio Ambiente. E toda uma dimensão de sustentabilidade em termos de cidades, questão da poluição, questão todo um caminho de uma cidade saudável. Né? A cidade digital, que existem vários conceitos, mas, de algum modo, quer dizer, ela vinha trabalhando, e nós trabalhamos junto com o IPLAN Rio, pensando a cidade digital como infraestrutura. Tem vários conceitos, mas vamos trabalhar a cidade digital como uma infraestrutura de rede de telecomunicações, em termos de rede, voz, dado, imagem e mobile, senão pensando já uma perspectiva de futuro. As cidades sensíveis, que isso tem em várias outras secretarias, todo um caminho de utilização de sensores, seja no controle da infraestrutura urbana, toda a utilização do QR Code, em termos de você ter, através do sistema de mobile, todo um conjunto de informações da cidade. As cidades inteligentes, que é basicamente o centro de controle de gestão, o COR, que é uma visão de sistemas inteligentes, e as cidades criativas, que está ligado à cultura e um conceito mais de utilização da criatividade. Então, de alguma forma, esses legados, em termos de secretarias, ele podia ser pensado dentro de uma concepção mais ampla de cidade inteligente, como cidades inovadoras, criativas, competitivas, onde, na verdade, a gente trabalharia uma perspectiva de um território da inteligência, o Rio como território da inteligência, a partir da criatividade das pessoas, das instituições, a partir de sistemas inteligentes, a partir de processos inteligentes, como, de alguma forma, todo o sistema de planejamento e controle de metas da Prefeitura tem trabalhado. Então, esse é o caminho que, de algum modo, nós pensamos dentro da Secretaria. Isso significa pensar um legado, significa pensar um resultado de cidades inteligentes, o que nos orientou no sentido de pensar os programas estruturantes em termos de ciência e tecnologia dentro aí da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro deles é o próprio Rede Rio Digital, ou seja, não existe cidade inteligente sem uma rede, sem uma conectividade pesada, não é banda larga, que hoje se fala banda larga, 2 megas, assim, na verdade é uma rede full, gigabytes, assim, trabalhando com o que existe não só de potencial de rede de fibra ótica, como uma possibilidade de mobilidade. Então, uma rede híbrida que envolve a rede de gigabytes, mas a integração com rede, com rádios e um sistema Wi-Fi, e a possibilidade, então, de sistemas inteligentes a partir da própria rede. Bem, o Rio Inovação e Conhecimento é a criação de uma ambiência de inovação na cidade, em todas as possibilidades de parques tecnológicos, assim, startups, e as possibilidades, então, de trazer um conjunto de desenvolvedores para um caminho de cidades inteligentes. A pesquisa e desenvolvimento é o caminho inicial que a gente trabalhou. Depois vou explicar como a gente chegou no fundo, mas a gente inicialmente pensou numa FAP Rio, uma FAPERJ Rio, né? Mas acabou criando um fundo, apenas o Fundo de Ciência e Tecnologia.
Os processos de aprendizagem tecnológica, a superação do gap tecnológico em termos de demanda de mercado e a necessidade, então, de informação tecnológica de alto nível e um processo de inclusão digital. Então, esses caminhos, quer dizer, eu vou fazer um pouco um balanço aqui de 2 anos, né? De 2 anos e poucos, que é Bem, a visão da rede digital. Esse processo estava parado desde 2007. É uma rede Comep, né? É uma rede metropolitana do Ministério de Ciência e Tecnologia, em que só faltava a liberação da utilização do solo para implantação das fibras. Assim, e isso estava parado, eu levei ao prefeito, a secretária de Fazenda também aceitou, e basicamente a parte amarela, que é o backbone da rede, ela praticamente já está implantada, a gente deve inaugurar esse ano já. É uma rede gigabytes, né? E a negociação com o Ministério de Ciência e Tecnologia é que, na verdade, essa rede é uma rede de pesquisa, que integra os centros de pesquisas e as universidades. E 3 pares de fibra são disponibilizados para a prefeitura. Então, é uma parceria com a prefeitura. Isso integra, além da rede Comep, nós negociamos uma passagem de fibra com a Supervia, com o metrô, com a Supervia, com a linha amarela, e um convênio com a Telebrás, que também tem hoje um caminho de fibras dentro da cidade. Então, essa rede é o backbone hoje da rede da prefeitura, o que permite, a partir deles, a gente começar a instalar os 2.000 pontos, que são 2.000 pontos assim, que hoje a prefeitura tem em termos de próprios municipais. Então, esse é o caminho da construção da rede municipal, e a partir dessa rede municipal nós temos hoje já condições de uma negociação com as operadoras, seja Oi, seja Embratel, em termos de Copa do Mundo e em termos de Olimpíadas. Bem, em termos da ambiência de inovação e conhecimento, nós temos o Parque Tecnológico do Fundão, que todo mundo conhece, que de alguma forma trouxe um conjunto de centros de pesquisa, né? Tem um caminho, o presidente não está aqui, mas a gente já vinha discutindo a importância de fazer uma discussão mais ampla sobre a questão da vinda desses centros de pesquisas e também a questão da engenharia nacional e a questão das patentes, quer dizer, que era uma questão interessante, quer dizer, que é uma pauta que a gente também poderia trabalhar junto. Na verdade, eu já estou aproveitando para fazer uma reunião de trabalho e sugerindo algumas possibilidades de debates aí com engenharia nesse campo. Mas, como o Parque o Tecnológico Barão de Mauá é menos conhecido, eu trouxe como referência, além do Parque do Fundão, nós fechamos com a Microsoft uma parceria, num desenho que a gente já vinha trabalhando, que é um desenho de desenvolvimento de startups, assim, que a gente consolidou com a Microsoft. Quer dizer, esse desenho assim, é você ter incubadoras. A partir das incubadoras, é um processo de seleção que tem as aceleradoras, o processo de anjos, de mentores, só que nesse caso aqui o mercado é a própria Microsoft. Eles estão assumindo toda o patrimônio, a reestruturação do patrimônio, a reforma do patrimônio desse Parque Barão de Mauá, aqui, que é o prédio da SEG, ali da Presidente Vargas, né? Assim, ao lado do metrô. E eles vão, então, fazer toda a reforma estrutural do prédio e por trás desse prédio eles vão construir um prédio de 3 andares, onde vai ficar um espaço de startup, desenvolvimento de aplicativos voltados aí para a Microsoft. Então, esse é o caminho também de ambiência e de inovação que a gente está trabalhando junto com aí a Microsoft e outras possibilidades assim, de construção de cluster. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, como eu falei, a gente tem uma infraestrutura instalada em termos de ciência e tecnologia imensa, assim, e o nosso trabalho também tem sido muito de integração. Um exemplo claro é a questão da nanotecnologia. Nós temos expertise nessa área de nanotecnologia na PUC, no INPA, na UFRJ, no Inmetro, né? Então, a ideia é trabalhar a integração desses centros de pesquisa num cluster de nanotecnologia. Então, essas são, na verdade,
caminhos de integração que a Prefeitura tem trabalhado no sentido de criar essa ambiência. Ainda nessa perspectiva, e também na perspectiva de uma economia criativa e mobilização da população no sentido de desenvolvimento, aí, em termos de ciência e tecnologia, nós criamos o Rio 10, o Rio Apps e o Rio Datamine. O Rio 10, a gente abriu, o ano passado, um desafio para que as pessoas se inscrevessem no site. O site é rio10.rioapps.com.br e colocasse ideias de aplicativo que melhorassem a qualidade de vida da população. Se inscreveram 2.000 ideias. Dessas 2.000, 30 foram mais votadas, a gente premiou as 30, foram as mais votadas no site. E as 10 melhores nós premiamos já aí a partir de um júri que escolheu essas 10 melhores ideias. A partir do Rio 10, nós criamos aí um concurso. Baseado nas ideias de aplicativo, nós criamos um concurso que dava 30 mil para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo, 10 mil para o segundo, que desenvolvessem aplicativos com base nessas ideias. E se inscreveram, foram mais de 100, mas consolidaram aplicativos, 53 aplicativos. E hoje nós temos disponíveis na Prefeitura aplicativos diversas ordens. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, um aplicativo sobre acompanhamento das obras da cidade do Rio de Janeiro, chama Rio Obras. Tem o EasyTax, que esse ganhou o primeiro lugar no prêmio empreendedor, quer dizer, o prêmio que tinha maior potencial de mercado. O EasyTax, não sei se vocês conhecem, é para você identificar o táxi mais próximo de você. Tá? Então, o EasyTax já virou até uma empresa. O Buzz, que é um aplicativo, é um Twitter de usuários de ônibus. Foi um aluno da UFRJ que foi assaltado há 2 anos atrás e, segundo ele, ficou dependente de ônibus. E ele, então, fez um aplicativo que ele pudesse conversar com os usuários de ônibus, saber onde o ônibus estava, se ia demorar muito para chegar no ponto, se ele podia fazer outras atividades. Assim, isso... Diga. Não, vamos... no ônibus. Também. Pode também avisar, fui assaltado, não pega esse ônibus. Né? Mas as possibilidades são imensas. No caso do Buzz, quer dizer, esse conjunto de aplicativos...